Olá, queridos irmãos, bem-vindo a esta semana de oração. Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Entra em paralelo com o reavivamento espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade da Beira, a central da missão centro do país Moçambique. Toda a cidade estará concentrada nesta semana, desde o dia 15 a 21 de setembro, no mesmo lugar, em Angoma. E lá vão soar muitas mensagens. E porque queremos nós estar em paralelo, não porque estamos a impedir que as pessoas estejam lá, mas nós queremos fazer o acompanhamento, de modo a juntos, os que puderem estar lá, os que não puderem estar lá, todos possamos nós sair beneficiados nesta semana de oração, aqui junto do projeto Salvando Vidas para a Eternidade, pela graça de Deus. Queridos irmãos, esta semana temos como o hino principal, que é o mesmo que está sendo dado, 135, guarda, vê se muito falta. O tempo está próximo, o tempo está indo embora, e você e eu, como guardas, como atalaias, como sentinelas, devem ficar atentos. Quanto tempo ainda falta para a volta de Jesus Cristo? É neste tempo que nós carregamos também dentro desta semana de oração o tema geral, que é a mensagem do apóstolo Pedro para os últimos dias. Guarda, vê se muito falta. O apóstolo Pedro, o que ele nos traz dentro desta semana? Nós estamos nesta semana em paralelo a transmitir no YouTube, Facebook, assim como também no WhatsApp, 20 horas. Por isso, dentro desta semana teremos nós sessão de oração. Deixe o pedido de oração, compartilhe essas mensagens e leve mais pessoas ao encontro deste canal. E assim, querido irmão, partilhe essas mensagens, faça alcançar mais pessoas, que todos nós sejamos gerados nesta semana, possamos ser renovados nesta semana. Nós, dentro desta semana, vamos levar vários temas, tal como nós já tomamos como introdução dentro desta semana. Queridos, nós, dentro desta semana, como estava a dizer, exortações do apóstolo Pedro para os últimos dias. O primeiro tema é, lição 1, gerados para uma herança incorruptível e eterna. Essa é a nossa primeira mensagem que nós arrancamos hoje, nosso primeiro dia da semana de oração. Fica comigo até o final, desde hoje até a última semana, pois que depois desta semana de oração nós vamos entrar aqui com outras séries de mensagens que vão valer a pena. Compartilhe, se inscreva neste canal e divulgue. Chame mais pessoas para fazer parte deste benefício espiritual. Queridos, que Deus possa nos cuidar, nos dar a graça de recebermos com alegria esta mensagem e nos renovar pela sua palavra. Sejamos todos nós renovados e preparados. Queridos irmãos, na nossa primeira lição, que é gerados pela palavra para uma herança da vida eterna. Queridos, nesta mensagem, como tal eu introduzi, podemos ver que o apóstolo Paulo, ao escrever, o apóstolo Pedro, ao escrever as suas duas cartas, ele contava com um destinatário de um povo que já escolheu o lado bom, que é o lado de Deus. O que quer dizer? Ele estava ciente que estou a escrever para meus irmãos, aqueles que receberam a mensagem, e que estes mesmo já reconheceu que o seu passado é errado e agora pretende caminhar numa caminhada certa. Que o seu passado já o rejeitou, era estranho, e que desde já eles decidem marchar rumo ao alcance da vida eterna, a salvação das suas almas. E neste caso, queridos, para tal, o apóstolo Pedro, reconhecendo tudo isso, ele destaca unicamente a obediência à verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que essa mesmo é a única que vai tornar a vida de cada um pura e santificada para ter a vida eterna. O apóstolo Paulo destaca e exalta a Bíblia Sagrada. E nisso que nos encontramos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, ele dizendo o seguinte:
purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Diz aqui, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O apóstolo Pedro reconhece que nós somente podemos ser santos, purificados, limpos de pecado, obedecendo à verdade, à palavra de Deus, e unicamente à palavra de Deus. É essa mesma palavra que não é corruptível, que é incorruptível, que nos vivifica e nos faz permanecer sempre nas mãos do Senhor. Irmãos, o que o apóstolo Pedro está a dizer aqui é que ele já estava a ver, pelo Espírito Santo, de que nos últimos dias iriam haver pessoas que iriam dizer que você vai ficar puro, vai ficar santo pela boca dele, não pela palavra. Aqui o apóstolo Pedro está a nos dizer que vocês somente podem ser purificados. Você pode purificar a sua vida através da palavra e não através do que as pessoas dizem. A pessoa, tua vida, não é purificada pelo envelope, pelo azeite, pela água, pela botija. Não é isso. Ele já estava a ver que nos últimos dias iriam surgir pregadores a esse estilo, que iriam desviar da fonte da purificação da vida das pessoas para a vida eterna e colocar a fonte em alguma água, em algum líquido, em algum objeto, dizer que a tua vida é purificada com isso. Aqui estamos a ver que a nossa vida somente pode ser purificada pela obediência à verdade. E nisto, obedecendo à verdade, nós passamos a ser gerados. Passamos a ser gerados. O que é isso? Ser renovado na nossa vida. Passamos a ser renovados para sermos uma nova criatura. Através de quê? Diz aqui, gerados através da semente, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Qual é essa semente? Também a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos renova. Lembra o que Paulo falou? Quem está em Cristo, nova criatura é 1 Coríntios 5,17. Todos esses reconhecem a Bíblia Sagrada como a única fonte que renova as pessoas. E o apóstolo Pedro concorda exatamente com o que Jesus Cristo falou em João 17,17. O que é que disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele concorda. Jesus Cristo também disse, as pessoas só podem ser purificadas através da verdade, não através do azeite, não através de leite, de açúcar, de óleo, de água. Não. Não. Todos nós somente podemos ser purificados pela palavra e somente a palavra de Deus. E Jesus mesmo garantiu que só podemos estar limpos apenas pela palavra, obedecendo ela. Falou em várias partes, e uma delas é João 15, versículo 3. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Jesus que estou falando. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Não por outra coisa, não. Irmãos queridos, que maravilha é. Cuidado. O Pedro já estava a mostrar que nos últimos dias iriam surgir pregadores que iriam se intitular como conhecedores e condutores, mas conduzindo pessoas que não conhecem a verdade, levando as pessoas a reconhecer o que eles trazem como truques, como meio para a purificação. A palavra de Deus é suficiente para purificar a sua vida e te conservar para a vida eterna. Por isso, tenha cuidado que você não esteja a seguir, a atender a orientação das pessoas além do que a Bíblia diz. Não é por acaso que a palavra diz, não pode ser acrescentada nem retirada, porque assim como ela está, é suficiente para a vida eterna. Eu diria aqui, tenha coragem de seguir o que a Bíblia Sagrada não diz. Tenha cuidado, porque qualquer coisa, a tua vida está em risco. E nós devemos reconhecer o grande resgate que Jesus Cristo fez em nós, do qual nós, do nosso lado, reconhecendo este resgate, precisamos de demonstrar este reconhecimento. Por exemplo, em 1 Pedro 1, versículo 18, diz ali, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata
como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Percebe? Nós fomos resgatados da vida corrupta em que nós estávamos e pela palavra de Deus fomos renovados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus derramou a sua vida lá na cruz a teu favor, a meu favor, para que cada um de nós tenha a vida eterna. Não foi em vão. Não foi em vão. É neste sentido, do nosso lado, em reconhecimento pessoal, eu preciso de ouvir e obedecer às orientações daquele que me resgatou. Onde estão essas orientações? Na Bíblia Sagrada. Aquele que nos salvou conhece os perigos que nós estávamos a passar. Conhecendo ou reconhecendo esses perigos, ele então nos dá a instrução através da sua palavra, da qual nós precisamos de ficar atentos a obedecer, sem querer acrescentar nem retirar. Por isso só ele é que pode nos guardar, nos conservar para a vida eterna. Minha família, o apóstolo Pedro reconhece e garante a todos, confirmando ainda, que a palavra de Deus é eterna, é imutável e ela vai se cumprir de todo o jeito. Quer as pessoas acreditem, não queiram acreditar, a palavra de Deus vai se cumprir. Não vai falhar. No versículo 24 do mesmo capítulo 1, o Pedro diz: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Seca-se a erva, seca-se a flor, a palavra de Deus permanece para sempre. Queridos, o Pedro já estava a ver que nos últimos dias a palavra de Deus poderia ser atacada. Ele reforça. Jesus Cristo falou isso. O céu e a terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Ele também está a reforçar aqui. Nasce a flor, cresce, seca-se, mas a palavra de Deus permanece. Nesses últimos dias em que nós nos encontramos com uma variedade de igrejas, entre outras coisas, precisamos de ficar atentos aqui. Por isso, o apelo que trago aqui, já correndo para o final da nossa mensagem de hoje, a palavra de Deus nos torna diferentes e nos faz novas criaturas. É isso mesmo. A palavra de Deus nos torna diferentes e também nos faz como novas criaturas. As mudanças realizadas em nós, através do Espírito Santo, não podem ser em vão. Percebe? O que o Espírito Santo está a fazer em nós, através da Bíblia Sagrada, não pode ser em vão, mas que deve ser para a vida eterna. Por isso, atenda com muita atenção os conselhos, advertências que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos traz. Pedro nos chama exatamente a obedecer e confiar nessa palavra de Deus e somente nela. Porque caso não, qualquer coisa fora da palavra, a nossa vida entra em perigo. Muito mais nesses últimos dias, devemos fixar os nossos pés somente na palavra de Deus, diante de muitas pessoas, líderes, fundadores das igrejas, das religiões, que dizem ser pregadores, mas que de alguma forma ocultam alguma coisa. Nós, exatamente este tempo, devemos ficar atentos e atender este conselho que o apóstolo Pedro nos diz aqui, no capítulo 1, versículo 13, na sua primeira carta, que diz, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Percebe? Nessa última hora em que o mundo está agitado, cada dia estamos a acompanhar nova igreja surgindo, nova congregação está a surgir, nos quintais, nos aonde, está surgindo, e cada um dizendo que é verdadeiro,
Cuidado, diz aqui, cingindo ou equipando o vosso corpo, o vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento, da vossa consciência, da cabeça, equipando pela palavra de Deus. Sejam atentos desses enganos todos que o inimigo está a lançar, atrapalhando as pessoas. E espere inteiramente na graça que foi revelada de Jesus Cristo, porque a vida eterna está muito próximo agora do que antes. Vamos esperar a Jesus Cristo, que Ele quer nos proporcionar o bem. Percebeu, meu irmão, minha irmã? Estamos na última hora. Esteja atento. A palavra de Deus deve ser única regra de fé. Fique atento, porque nós aqui vamos trazer ainda muitas mensagens, das quais essas mensagens vão valer a pena para si. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã? Nós fomos chamados e gerados para a vida eterna pela influência do Espírito Santo em sua palavra. Que esta geração não seja em vão. Não seja em vão. O apóstolo Pedro nos incentiva o crescimento espiritual para a gente ficarmos atentos e não cairmos no engano dos homens. Agora no capítulo 2, versículo 1 de 1 Pedro diz ali: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora, é para deixar todo o fingimento, toda a brincadeira, toda a falsidade. Percebe? Toda a malícia, todo o engano. O engano vem de quê? De pessoas que de alguma forma às vezes nós podemos estar a confiar. Dos líderes, dos pregadores, dos fundadores das igrejas. Vêm nos enganar com as suas patências de liderança. Vamos deixar o fingimento, inveja e murmurações. Vamos deixar. Igreja de Deus. É o momento de começar agora a se equipar. Largar essas coisas. Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos. O quê? O leite racional. A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Não falsificado pelos líderes. O Pedro já estava a tomar em conta de que nos últimos dias iriam surgir vários falsos pregadores. Iriam falsificar a mensagem. E ele diz, evitem e afastem-se disso e vão crescendo na palavra de Deus. Sei que vocês já provaram que o Senhor é benigno. Verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita. Vamos nos aproximar a este Jesus Cristo, que é aprovado em Deus e que deseja estar conosco. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós agora, pela palavra de Deus, somos chamados e somos aqui convocados a edificar uma casa espiritual forte, viva, digna, onde que o Espírito Santo pode habitar, através de que? A Bíblia Sagrada. Desde já, queridos irmãos, nesses últimos dias, devemos convocar, buscar o Espírito Santo, criarmos um muro em nossa vida da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Porque o inimigo vem com engano através da Palavra de Deus. Ele desviando as pessoas, o inimigo desviando as pessoas da verdade através da Bíblia Sagrada, usando o engano por meio da Palavra de Deus. E nós devemos nos preparar, aprender a Bíblia fortemente. Desejar a Bíblia, lendo ela a cada dia, porque a nossa vida eterna está dentro dela. João 5, versículo 39, Jesus Cristo aconselhou isso. Examine as Escrituras, porque a vossa vida eterna está dentro dela. Vamos agora oferecer sacrifícios espirituais, uma vida de obediência que vai purificar a nossa vida nesses últimos dias. Estamos na hora, irmãos. Estamos na hora de clamar pela descida do Espírito Santo nessa última hora, em que Deus está disposto para nos assegurar, nos encaminhar
andar conosco nessa última hora. Irmãos queridos, é hora essa. Entregar a nossa vida. Tome a Bíblia Sagrada como seu guia nessa última hora e viva em obediência a essa palavra. Não mais fingidos. Percebe? Não mais fingidos, mas diante da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te cuide para mais ocasião. Nós, o dia da manhã, voltaremos de novo neste lugar para juntos aprendermos mais uma lição que vale a pena nós termos nessa última hora. Estamos nós a pregar a mensagem da semana de oração baseada no livro de Pedro, Mensagens Últimas. Amanhã nós vamos trazer aqui a mensagem reconhecendo a sua cidadania, que vale a pena fazer parte dessa semana de oração. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. E nós temos uma equipa especial que estará em oração a favor de todos os irmãos que estão a deixar aqui os seus pedidos. Que o Senhor te abençoe. Projeto Salvando Vidas para a Eternidade volta amanhã, neste período, para juntos termos as bênçãos desta semana de oração. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Até amanhã.